Vocês já pararam para perceber o quanto é difícil a tomada de decisão de mudança? Bom, hoje nós vamos falar o porquê que é tão complicado escolhermos mudar, escolhermos fazer algo por nós mesmos, né? Principalmente quando a gente se fala de saúde mental, de saúde como método de prevenção e não de tratamento sintomático. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele Vendramini, eu sou psicoterapeuta e psicanalista, sou especialista no tratamento de ansiedade e aqui neste canal eu falo sobre temas relacionados à ansiedade e terapias também para te auxiliar a ter uma saúde mental muito melhor, né? Bom, normalmente as pessoas elas têm consciência e uma consciência muito clara, até porque não dá mais para a gente falar que você não tem noção de que as suas emoções te adoecem, você não tem noção de que você precisa ter uma cartilha ali, né, que é o beabá da saúde, que a gente deveria fazer, como a alimentação saudável, prática de atividade física, terapia, desenvolvimento do autoconhecimento, tudo isso. Mas mesmo sabendo, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer. E eu quero explicar para vocês agora um pouquinho do porquê dessa dificuldade. Bom, antes eu preciso que vocês entendam que mesmo nós estando, né, num processo evolutivo há milhares de anos, nós somos bebezinhos em comparações à evolução do planeta, né? Se a gente for parar para pensar que antes de nós, antes dos homens habitarem a Terra, nós tivemos aí uma era dos dinossauros e tudo mais. Então, o homem, ele está aqui muito pouco tempo. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de desenvolvimento, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar também do processo de inteligência emocional e a gente precisa compreender os mecanismos do nosso cérebro até para a gente sair um pouquinho dessas armadilhas, dessas prisões invisíveis que não permite que a gente evolua, que é no caso aqui dessas dois mecanismos que a gente herdou dos seres primitivos. Bom, nós temos dois mecanismos primitivos do nosso cérebro. O primeiro é o da sobrevivência, que é esse que nos faz ser reativos, muitas vezes nos faz ser ansioso. E o segundo, que é da reprodução, que é o que nos faz nos manter aqui na Terra. Mas como que mesmo depois de milhares de anos, isso ainda interfere na nossa vida e nossa saúde emocional hoje? Bom, antigamente a gente precisava, né? Os primitivos precisavam sair, precisavam caçar, voltavam para casa, tinha que competir o espaço com animais enormes, vivenciavam ali realmente uma sobrevivência, a selva, né? Era muito complicado ali se manter vivo, era realmente esse sentimento de estar o tempo todo em ação para garantir mais um dia, para garantir mais um alimento. Só que isso daí passou, né? Nós não somos mais caçadores na parte real da palavra. Porém, o nosso cérebro, ele ainda continua tendo esse ímpeto primitivo de caça, né, de sobrevivência. Então, por exemplo, hoje eu não preciso mais lutar pela minha comida. Eu vou no mercado e eu compro a minha comida de um jeito muito mais fácil. Mas vamos supor que alguém me fecha no trânsito. Eu vou ver essa fechada como se um inimigo tivesse me atacando. E aí o meu corpo automaticamente vai entrar todo num processo ali emocional, reativo, fisiológico, tá? Para atacar essa pessoa. Então eu vou ter a minha pupila dilatada, meu coração vai começar a bombear mais sangue, que é como se eu realmente estivesse ali sendo atacado. Meu cérebro, gente, primitivo, ele não tem a noção de que eu não estou correndo risco. Ele age como se eu estivesse.
mas ele não tem essa noção. Então, nós estamos sempre em constante sobrevivência. E aí, é claro que tudo que é novo causa estranheza. Tudo que é novo, o seu cérebro vai olhar para isso como também um inimigo que está aí tentando ir contra a sua sobrevivência. Então, todas as vezes que eu precisar trilhar um caminho de novo, o seu cérebro, né, que já está ali num processo de milhares de anos de repetição dessa sobrevivência, ele vai mandar a informação de que seria muito mais fácil e muito melhor para você se você continuasse como está. É por isso que é muito difícil, mesmo você tomando a decisão de fazer, mesmo você sabendo que você vai fazer, fazer. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai continuar mandando informações e sinapses de proteção para você continuar não fazendo, tá? Então é por isso que nós temos ali esse sentimento de que eu tomo a decisão, eu deito lá na minha cama, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. No outro dia eu levanto, eu não faço metade, e quando eu começo eu não consigo persistir, eu tenho muita dificuldade de colocar em ação, porque o seu cérebro, ele não está acostumado com o novo, e ele vê o novo como um inimigo, né? O nosso cérebro, ele vai tentar buscar soluções para algumas coisas. Então, por exemplo, nós evoluímos, nós descobrimos várias coisas que facilitam a nossa vida, mas em comparação a esse sistema de caça, nós continuamos ainda tendo esse ímpeto primitivo. Então é por isso que é tão difícil tomar a decisão. Manu, como que eu faço para quebrar e romper isso daí? Persistência, gente, não existe outro meio a não ser isso, tá? A persistência. Sabe aquela velha premissa de que vai com medo mesmo? É bem por aí. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai te trazer meios e processos autossabotadores, porque ele quer que você se mantenha em segurança, por mais desconfortável que esteja o seu local hoje, tá? O seu comportamento hoje, por mais adoecido que você esteja, ele vai achar que ele está te defendendo, ele vai achar que ele está te protegendo e vai trazer esse mecanismo de mudança, de dificultar esse mecanismo de mudança. Então, esse é o primeiro instinto primitivo. O segundo é o mecanismo da reprodução, da satisfação, que hoje já não é mais igual da mesma forma que nós não precisamos mais caçar, nós não precisamos ter esse prazer da reprodução aí instintivo para poder nos mantermos na Terra, né? Para nos mantermos no planeta. Então, nós estamos procriando menos. Antes, uma pessoa tinha 10, 15, 20 filhos, né? Daí, nisso, conforme foi passando as gerações, isso foi diminuindo e hoje a gente diminui aí para dois, um, alguns nem querem ter filhos. Então, esse sistema de reprodução, ele passou a ser aquilo que a gente chama de sistema de recompensa. Tá? Que é a mesma coisa, que é o prazer diante da vida, gente, é o prazer diante das vivências. Então, é óbvio que o seu cérebro ele vai buscar mecanismo de recompensa rápido. Então, por exemplo, assim, o que é mais legal? Uma hora na academia que eu não vou ver diferença nenhuma, ou comer um fast food que vai me trazer ali uma satisfação. O seu cérebro vai optar pelo fast food. Por quê? Um ganho de recompensa rápido. O seu cérebro ele não vai se apegar ali aos resultados, ele vai trazer essa recompensa imediata. Então, nós tendemos a buscar soluções para os nossos problemas que são imediatos. Então, a procrastinação, o medo, a necessidade de buscar mecanismo, fórmulas mágicas, o apego aos medicamentos, tudo isso é esse efeito de recompensa. Então, quando eu falo, por exemplo, da questão da ansiedade, de tratar a ansiedade como preventivo das doenças, é muito mais fácil eu tomar um remédio, é muito mais fácil eu recorrer ali a um ansiolítico, a um fármaco, do que eu realmente buscar o processo de autoconhecimento. Já dizia Jung, é muito mais fácil convencer o ser humano a ir para a Lua do que convencer a ele a fazer uma viagem dentro de si mesmo. Porque sim, gente, nós vamos olhar para isso como
um sistema de proteção. A gente vai buscar o que é efeito imediato. Autoconhecimento, investimento de saúde, desde dietas equilibradas, balanceadas, atividade física, todo esse processo de qualidade de vida e prevenção, ele vai demorar para trazer um resultado. Ele não é um resultado imediato. Quem diz que é, tá te enganando, tá? Ele vai ser um resultado aí a longo prazo. Ele não é aquela coisa imediata. Só que nós buscamos o efeito imediato, nós buscamos saídas imediatas, porque o seu cérebro ele está ativo nesse sistema de recompensa. Manu, mais uma vez, como que eu quebro isso daí? Pela persistência. Então não adianta você falar assim, ah, eu vou mudar, se você realmente não criar um plano de ação. O que que é esse plano de ação? Fazer, faça chuva, faça sol, sendo bom ou ruim. Porque assim, ninguém falou para vocês que vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Entretanto, a recompensa é muito maior, né, a longo prazo do que deixar-se aí se apegar a recompensas imediatas. Então, assim, a cervejinha no final de semana não é terapia, a conversa no café com seus amigos, eles ajudam, mas não vai fazer com que você mude seus pensamentos e melhore como pessoa, realmente na questão do autoconhecimento. Então, assim, tudo isso, a questão social, é legal, é legal. A gente ter ali algumas práticas ali que fazem a gente ter ali uma vida mais leve, é legal? É legal. Mas o ideal seria que nós buscássemos uma saída a longo prazo. Quais são as saídas a longo prazo? Qualidade de vida, que isso daí coloca atividade física, a gente coloca o processo também alimentar e o processo de autoconhecimento, que deveriam ser cartilhas, né? Cartilhas básicas de desenvolvimento. E o principal deles, o estudo. A gente esquece muito facilmente que nós precisamos estar em constante evolução mental. Por quê? Nosso cérebro ainda é primitivo e só colocando informação dentro dele é que nós vamos evoluir. Só que hoje em dia a gente prefere aí o rápido. Então hoje, gente, só para vocês terem noção, a maior fonte de pesquisa hoje dos adolescentes é o TikTok. Pega o TikTok, dá uma rolada ali de 15 minutos, nem precisa disso, umas 4, 5 roladas ali, vocês já vão ver o tipo de conteúdo que tem no TikTok. Então vocês começam a perceber que, não, peraí, até o hábito que a gente tem de nos preencher de informações, ele foi encurtado. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ter acesso rápido às coisas. E aí, quando a gente toma essa decisão de mudança, nós temos tudo isso daí para a gente conseguir driblar. Então, se eu não tiver esse processo de ação, gente, não vai acontecer. E o seu cérebro pensante, ele é bem diferente do seu cérebro físico. Como assim, mano? Nunca ouvi falar disso, nunca ouvi essa questão que o meu cérebro pensante é diferente do meu cérebro físico. Gente, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês entenderem. Quando vocês sentem sede, quando vocês sentem fome, certo? O seu cérebro ele recebe todos os estímulos de uma pessoa que está com sede. Boca amarga, você sente aquela sensação de sede, toda aquela sensação de que você está seca, de que você precisa de um copo d'água, ou seja, você está recebendo a informação de que aquilo é necessário, que você precisa daquilo. Seu cérebro, ele tá te mandando informação, o cérebro físico. Mas o que vai fazer você realmente levantar, ir lá e pegar o copo d'água é a ação, que é a ação do seu cérebro pensante. Então, gente, nós temos que entender que o nosso cérebro, ele precisa de ação. Não é só a sinapse natural. Então, se não é só a sinapse natural, por que que a gente se apega tanto a dois mecanismos tão primitivos? Então, se nós temos, gente, o nosso cérebro ele é uma máquina linda. Ele é uma máquina que tem um poder muito grande, principalmente um poder de criação muito grande. Entretanto, nós ainda somos seres primitivos, justamente por falta dessa palavrinha pequenininha aí, que é a ação. Então, eu convido vocês a ter uma ação. É fácil? Não é. Vai ser rápido? Não. Vai ter ali uma fórmula mágica de que de hoje para amanhã tudo na sua vida vai mudar? Não, também, tá? Mas o que, que vai mudar? Vai mudar você, se você decidir fazer e a longo prazo, tenho certeza que você vai colher muito esses frutos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Curte, comenta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos para eles entenderem por que que é tão difícil tomar uma decisão.